Bom, boa tarde. Vamos dar início agora à nossa primeira live do Núcleo de Campinas e região, aqui do Fórum Popular da Natureza. Para quem não conhece, o Fórum Popular da Natureza é uma articulação de pessoas, organizações, movimentos e coletivos que se uniram para fortalecer a luta popular ambiental, entendendo que a natureza tem uma centralidade, uma transversalidade que consegue unir diversas lutas de resistência e para pensar também na construção de projetos de sociedade, de outras formas de desenvolvimento, de relações com a natureza, das relações humanas entre si. E no dia 11, a gente teve o lançamento aqui na Unicamp, do Núcleo de Campinas e região do Fórum Popular da Natureza, do qual eu faço parte, o Rafa também, mas algumas pessoas que estão aqui acompanhando a gente. E essa é a primeira atividade que a gente está desenvolvendo aqui nas nossas redes sociais. A gente espera que a gente consiga fazer muitas mais. Hoje a gente está aqui, então, com o Rafael Nores, representando a turma de Pedreira, a Ângela, da APA Viva, e o Vicente Abreu, que foi presidente da ANA, para conversar com a gente sobre um tema muito importante, que é a gestão da água, pensando principalmente na proposta de construção de barragens aqui em Campinas e região. Então, a proposta do encontro é a seguinte, cada um dos convidados vai ter uns 10, 15 minutinhos para falar, e depois vocês conseguem fazer as perguntas para a gente aqui pelo Facebook. Rafa, você quer começar? Perfeito. Primeiramente, eu acho que não tem como ser diferente, tem que agradecer a oportunidade de estar com esses convidados, que eu admiro muito a luta, tem sempre acompanhado a gente aqui em Pedreira, como Comissão Popular, Barragem Não, tem sempre dado apoio nessa luta, e também parabenizar, né, o Fórum Popular da Natureza, que trouxe já esse tema para abrir a primeira live, né, do núcleo aqui do interior paulista, da barragem, que eu acho que é realmente um dos assuntos mais importantes que a gente tem aqui na região, né? E agora está sendo planejado uma outra barragem também na região aí de Campinas, principalmente. Então acho que a gente tem bastante assunto para comentar. Para me apresentar rapidamente, o meu nome é Rafael Nores, eu sou pai solo de um menino de 10 anos e sou formado em comunicação social, estou fazendo agora uma segunda graduação em pedagogia e atuo em movimentos sociais, como a Comissão Popular, Barragem Não, e também politicamente aqui na cidade, como o pessoal que a gente está construindo. E eu acho que a primeira coisa assim, para destacar é o projeto, né, Barragem Pedreira, que leva esse nome, mais divulgado assim. E ele não é só aqui da cidade, né? É uma barragem que pega áreas também de Campinas, umas áreas que são de extrema importância ambiental, né? São áreas de preservação. E, bom, para fazer um panorama do que é essa obra, começar da parte mais factual, né? A barragem de Pedreira, ela é um reservatório de 52 metros de altura. Ela é a mais alta do estado de São Paulo e a altura, para ter uma noção, é um equivalente a 16 prédios. É um prédio de 16 andares. Ela pretende ser feita, né, de 30% de concreto e 70% de terra socada. E ela vai ter uma capacidade de armazenamento de 38 milhões de metros cúbicos. Né? O que a gente aqui sempre tem levantado é uma ideia do que é esse volume, né, para as pessoas terem noção. Ela seria suficiente para encher 16 estados do Maracanã. Né? É um volume muito grande, pensando numa cidade, pensando na localização dela, principalmente. E falando do local, da construção dela, é importante dizer que ela é um ataque em várias questões para os pedreirenses. Né? Ela é um ataque ao patrimônio histórico e cultural da cidade, porque uma das áreas que foram limpadas é o sítio arqueológico da Fazenda Ingatuba, que é uma área que era reconhecida pelo IFAM, pela sua importância, e fez parte da infância e juventude de muita gente que cresceu aqui na cidade. É uma área lindíssima, era, né, antes deles destruírem. E, além disso, é um local também que tem o ataque ao nosso patrimônio ambiental
da cidade, porque ali é um resquício de Mata Atlântica, né, da cidade de Pedreira, e é um lugar riquíssimo em fauna e flora, né? Eu acho que isso a Ângela depois vai trazer um pouco mais essa questão ambiental, porque a parte de destruição ambiental é muito forte, né, lá em Campinas, na área que pega Campinas. Mas ainda falando da localização, tem um outro problema que para a gente aqui em Pedreira é muito maior, porque a barragem ela está sendo construída num espaço que fica a 800 metros das primeiras casas populadas, né, da cidade. Se você pega o tamanho que eu comentei, né, da altura e do volume, é extremamente assustador isso. E ela fica a menos de 3 quilômetros do centro da cidade, né, que é o coração da cidade, onde funciona o comércio, tem várias indústrias, é uma área com uma grande densidade, né, populacional aqui. E esse é um dos principais pontos que coloca a barragem como uma obra de dano potencial altíssimo para perdas de vidas humanas e de impacto socioeconômico. Então, tem a classificação das barragens de acumulação de água, que define numa escala de 0 a 30 os perigos, né, que ela coloca, o potencial, os riscos. E nessa escala de 0 a 30, essa obra de pedreira, ela atinge o valor de 27, ou seja, ela está num dos mais altos índices possíveis, né? E lembrando que a partir de 16 nessa escala, ela já é considerada de alto risco. Então é extremamente assustador para quem mora aqui, para quem construiu a vida aqui, essa questão, né? E é isso que eu acho que o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado não consegue captar, né? Que é ele que está sendo responsável pela obra e ele que é o órgão que vai fiscalizar também. E o que fica muito claro é que eles têm apenas muito forte na mente deles a questão de números, né? Da questão econômica, porque o próprio eixo escolhido aqui foi pela questão do valor econômico, né? É uma área que o valor, a verba indenizatória é muito mais barata do que outros lugares. Então, eles colocam a questão do lucro, da questão econômica acima das vidas humanas, né? Não da segurança e da E história da Rafa, população. como é que a população vê essa barragem? Quais são os movimentos, a discussão em torno disso aí? Então, o que ficou muito mais visível, né, o que deu muito mais atenção para a população nisso foi quando teve o desastre lá, o crime, na verdade, de Brumadinho, né, que foi no começo do ano, no final do ano, ali em 2019, acho que foi em janeiro, né, de 2019. E aí foi que as pessoas começaram a ter uma noção do impacto que as barragens podem ter na vida, né, das pessoas. Embora a de Brumadinho seja de rejeitos, né, de minérios, o que acaba tendo uma conotação totalmente diferente de uma barragem de água, a barragem de água ela não é inquebrável, ela não é perfeita. Existem problemas que podem ocasionar. Mas foi a partir daí que a população começou a se organizar na cidade, de fato, embora já tivesse outros movimentos que atuavam antes. Foi a partir daí que começou a criar o núcleo nosso que a gente acabou transformando nessa comissão popular, barragem não. E foi a partir dessa organização que a gente fez aqui que a gente começou a articular politicamente, fazer reuniões de bairros e coisas do tipo, levantar um abaixo-assinado que chegou a mais de 7 mil assinaturas. Né? Pedreira não é uma cidade grande, tem mais ou menos 48 mil habitantes. Então foi uma coisa que assustou todo mundo e colocou os próprios vereadores e prefeito da cidade em estado meio de alerta, porque a população, na primeira sessão que teve da Câmara, lotou lá. Ficou impossível de entrar e sair praticamente, o que foi um fato inédito na cidade. E a partir daí os vereadores começaram a se mobilizar para tentar fazer alguma coisa, ajudar nessa luta, porque eles também acabaram tendo mais noção da coisa depois do desastre.
E Rafa, conta pra gente, quem que é responsável por essa obra? Quem responde por ela? Quem que autoriza? Como é que tá isso? Então, quem fez esse projeto e é fiscalizador do projeto ao mesmo tempo é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado. E, e aí, como eu falei, eles não dão esse valor necessário para as vidas e segurança, nem para o meio ambiente. E é uma falta de compromisso com a população que eu acho que fica bem patente quando a gente descobre que eles têm 76 barragens, né, que estão sob a gestão deles, e nenhuma tem o plano de segurança, nem o plano de ação de emergência, né, que é uma coisa que a gente sempre bateu aqui e cobrou, né. Chegou a um momento, em uma das reuniões que eles fizeram na cidade, deles prometerem para a população e para a imprensa que iam fazer um plano de emergência prévio até abril de 2019. O que eles não fizeram, e aí, depois de um tempo, como a pressão continuou, eles prometeram para até julho, e aí, de novo, eles não cumpriram o que prometeram, né? Então, a gente acho que consegue ter uma noção do compromisso que eles têm a partir dessas atitudes, né? Sim. E E quais são as perspectivas de vocês, né? Porque tem essa questão, inclusive legal, e aí só para reforçar que o direito ambiental brasileiro ele é apoiado em dois princípios, né? O da precaução e da prevenção. Então, além deles não estarem cumprindo essas questões, eles estão desrespeitando princípios básicos do nosso direito, né? Quais são as sim, perspectivas que vocês estão visualizando para essa questão da barragem? Que pé que está? Como é que a gente pode se organizar para participar mais dessa discussão, né? sim. E eles dão muita pirueta com a questão judicial, né? Porque é uma das coisas que acabou. Foram surgindo várias leis que permitem maior segurança, exigem maior cuidado nessas questões, né? Que teve é, uma nova legislação para barragens, uma nova legislação para questões de defesa civil, e só que eles vivem alegando que como a barragem estava planejada já antes dessas legislações, eles não teriam que cumprir elas, né? E embora às vezes prometam essa boa vontade, entre aspas, eles não cumprem. E uma das coisas, das frentes de luta que a gente está fazendo, a principal é a conscientização, né? Que é o fato da gente conversar com a população, fazer esse trabalho de em casa a gente estava indo, né? Antes da pandemia, para conversar com as pessoas, levantar o abaixo-assinado. A gente colocou uma ação civil pública, né? Junto com uma ONG aí de Campinas, e já tinha uma ação civil pública também por Campinas. Aí eles acabam se complementando, porque uma focou muito na questão de meio ambiente, a outra por Pedreira, mais na questão de segurança. Então, existem esses processos que estão andando numa velocidade muito mais devagar do que a gente gostaria. E acho que uma das coisas também que fica muito patente assim na questão de segurança e que está ajudando a gente a levar um pouquinho mais de consciência para a população é que ela já está tendo impactos. Não é uma coisa só na hora que ela tiver construída, se Deus quiser não vai ser, mas quando ela estiver pronta, né? Por exemplo, no final do ano passado, a gente teve uma chuva fortíssima aqui, que durou 20 minutos, basicamente. Mas ela foi o suficiente para destruir diversas estruturas que a obra tinha, alagou diversos pontos da cidade, assoreou o rio, o que acabou interrompendo a distribuição de água em diversos bairros e coisa do tipo. No começo desse ano, em março, a gente conseguiu vídeos mostrando os tratores da obra jogando terra diretamente no rio também, o que acabou afetando ainda mais essa questão do assoreamento. O rio ficou vermelho, todo mundo ficou espantado na cidade, teve de novo os problemas de distribuição de água, né? E também tem outras questões que estão entrando agora, por exemplo, em março também, mais para o final, a gente recebeu a denúncia que eles não estavam cuidando dos trabalhadores da obra, também com a pandemia do coronavírus.
Eles têm um ônibus que transporta eles até o local do trabalho, e esse ônibus fazia 3 turnos e com trabalhadores todos juntos, aglomerados e tal, e não tinha a proteção adequada. A gente fez a denúncia e aí 7 dias depois eles fizeram uma nota para a imprensa falando que eles cuidavam dos trabalhadores porque estavam tomando medidas, como se não fosse uma pressão social, como se não fosse o fruto de uma luta, né? Como se eles fossem os bonzinhos da história. Uma outra questão Rafa, que a gente recebeu, só para terminar esse pontinho, é de trabalhadores da obra que estavam recebendo comidas estragadas no restaurante. E isso agora a gente entrou junto com o mandato da Exapena para fazer uma notícia, acho, uma notícia de fato, acho que chama, para o Ministério Público do Trabalho também, né, com essa questão. legal, Rafa. Só para falar que os comentários aqui, as pessoas estão se manifestando, parabenizando a live, falando que é um tema super importante, que essa luta é de todos. E eu acho que nesse momento, né, de pandemia, onde a gente está ressignificando várias coisas, é importante a gente não esquecer desses temas que continuam, né? A questão da barragem continua aí em pauta. E por mais que a gente esteja nesse momento tão desafiador, a gente precisa parar para dialogar e pensar como é que a gente está se relacionando com a natureza nesse momento, quais são as problemáticas e quais são as alternativas também, né? Então, muito legal. E aí, antes só de passar para a Ângela, eu queria fazer só mais uma pergunta, que é qual que foi a motivação para a construção dessa barragem? Qual que é a justificativa dela, né? Porque muitas vezes a gente vê muitas obras sendo feitas e aí a gente não entende o porquê, quem que está fazendo, quais que são as motivações, nem tampouco os impactos. E aí, para conseguir pensar, então, nas alternativas. Então, eu queria que você comentasse rapidinho sobre isso, para depois a gente ouvir a Ângela e o Vicente. Sim, e até eu acho que o Vicente depois vai conseguir dar um panorama bem melhor da questão da justificativa, mas basicamente o projeto foi construído devido a uma necessidade da Replan de aumentar a vazão deles, a distribuição de água lá para a modernização que eles estavam fazendo. E a partir disso eles tiveram como contrapartida de fazer estudos de locais para construir barragens que ajudassem eles a ter mais vazão na bacia do PCJ. Então, o argumento que eles usam para a construção da obra é a segurança hídrica num futuro que a gente não tem muita certeza. É importante lembrar que o planejamento dela foi antes da crise hídrica de 2014 e que também houve mudanças no sistema lá do Cantareira quanto à vazão. Mas aí eu acho que o Vicente Andreu vai ser até mais capacitado para falar isso. Legal, Rafa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seu testemunho é muito importante para todo mundo. E aí agora eu convido a Ângela para contar um pouquinho sobre a APA, sobre questões ambientais e o que mais você achar importante compartilhar com a gente, Ângela. Bem-vinda, obrigada. Obrigada a você, Isabela. Eu agradeço ao Fórum, eu acho o Fórum Popular da Natureza uma iniciativa linda, uma forma de aproximar a população em geral de causas ambientais que normalmente ficam sendo tratadas dentro das universidades e por ambientalistas e não atinge a população de uma forma geral. Então, eu fico muito feliz do Fórum existir, quero contribuir com o que puder. Então, vamos lá. Eu sou Ângela Podolski, eu tenho uma ONG chamada APA Viva, que já existe há 10 anos, e ela se mistura um pouco com a história da APA de Campinas. Campinas tem uma unidade de conservação de 223 quilômetros quadrados, que é 1/3 do município. Ela foi criada em 2001 pelo Toninho, porque é uma área muito importante sob o ponto de vista hídrico e de biodiversidade. Aqui ainda tem bastante a presença de remanescentes de floresta de Mata Atlântica. Na verdade, é floresta estacional semidecidual, que é uma transição do Cerrado para a Mata Atlântica, mas ela é considerada de Mata Atlântica ainda. Foram mapeados 54 fragmentos acima de 60 hectares. É uma
é bem significativo o tamanho das florestas que a gente tem aqui. E junto com essas florestas, óbvio, né, os animais silvestres, a riqueza hídrica, uma diversidade de flora e tal. E essa unidade de conservação está sendo bombardeada pelas barragens, porque se não bastasse a de Pedreira, que ela está metade do território em Campinas e metade do território em Pedreira, agora o nosso prefeito Jonas Donizete nos ameaça com mais uma barragem que vai ficar integralmente dentro da unidade de conservação e que é tão destrutiva quanto a de Pedreira, porque é incrível. Eu vi um mapa hoje que o Ricardo Ferrarito compartilhou com a gente, com uma discussão com o promotor público, e o que está para dentro da barragem era uma fotografia do Google Earth com o desenho da área que iria ser alagada. O que está para dentro da área que vai ser alagada, ela está verde escuro, ou seja, é onde está o remanescente de mata. E o que está para fora é pasto degradado. Então, eles estão suprimindo a vegetação natural, pioneira, que é fundamental para a vida silvestre, e se comprometem a fazer uma recuperação ambiental no entorno da barragem, que é isso que a gente vai ver se vai acontecer. Bom, voltando à barragem de Pedreira, a gente considerou uma violência desnecessária o que aconteceu. Aconteceu lá atrás já uma iniciativa do Jonas de querer mudar a lei da APA para poder suprimir o principal fragmento de Mata Atlântica que ficou bem no eixo, que eles já tiraram, por sinal. Já está em terra nua, assim. Eles tiraram 60 hectares de Mata Atlântica da noite para o dia. É impressionante. Demora anos para crescer, mas para suprimir alguns dias. Eles se comprometeram com uma série de programas, inclusive o IBAMA acompanharia a remoção da vida da mata, né? Ninhos de passarinho, tatu, cobra, tanana, tanana, mas é óbvio que isso não aconteceu. Tanto que você vai lá hoje na área de recolhimento de animal silvestre, não tem nenhum. O que teve, sim, foi onças atropeladas que fugiram da devastação. Então, nós, desde o começo, indignados, propusemos uma ação civil pública. A APAVIVA contratou uma advogada, se juntou com outras 3 ONGs da região, e a gente começou a questionar o Ministério Público do processo todo. O Vicente, eu acho que pode até falar bastante sobre isso também, porque ele entrou no processo e, como nós, ficou indignado, porque é uma barragem que vai trazer pouquíssimos benefícios e está trazendo muito impacto ambiental negativo e muita destruição. Por que ela vai trazer poucos benefícios? Na verdade, eles venderam o projeto como se fosse dar segurança hídrica para 5 milhões de pessoas. Só que, sem adutor, essa água não vai oferecer segurança hídrica para nenhuma das maiores cidades que estão a montante. Ela está oferecendo segurança hídrica para algumas cidades que estão a jusante e um número muito pequeno de pessoas. Ou seja, o tamanho da obra, a quantidade de investimento, nada justifica uma barragem naquele lugar. A nossa questão aqui de Campinas é principalmente o impacto ambiental, mas a questão social de Pedreira é seríssima, porque eles estão com um paredão de 50 metros a 800 metros da cidade. A maioria das pessoas, eu acho que não se deu conta disso ainda, porque a gente não consegue mobilização suficiente para assustar esse povo. O que a gente faz é ação na justiça, o promotor fica ensaboado, fica dando volta na gente,
responde o tempo todo, ele nos atende sempre, nos responde, mas como se a barragem fosse a coisa mais necessária do mundo. E a gente sabe que não é. Por quê? Se não produz água, não adianta armazenar água. Então, o que é a nossa defesa? A gente está no território que a vocação dele é a produção de água. Por que a gente não restaura essas nascentes? Vai custar muito mais barato e vai dar vazão para os dois rios, porque a APA de Campinas está entre a Bacia do Jaguari e do Atibaia. Então, ela oferece água para as duas bacias. E ela tem essa potência. Você anda na APA, onde você anda, você esbarra numa nascente. Por isso a importância desse só reforçar que foi considerado de proteção ambiental. Só pegando o gancho, que é importante reforçar a extrema relação entre floresta e água, né? Então, como é importante a gente recuperar essas áreas, as nascentes, as matas ciliares, porque um rio, ele mexe muito na dinâmica do rio, né? Construção de reservatórios, de barragens. Ele perde muito da sua dinâmica, do seu fluxo, né? Então, como é que a gente protege esses rios? Lá na crise de 2014, na crise hídrica, a gente viu uma situação lamentável, mas mesmo hoje em dia a situação dos rios da nossa região, que cortam nossos bairros, nossos municípios, é bastante preocupante, né? E pensar também que os espaços, os municípios, eles não pertencem só aos seres humanos, como você destacou, tem toda uma fauna, uma flora, uma biodiversidade que continua presente, né, aqui na região, e que a gente precisa pensar nisso também. E que as coisas ambiental e social, na verdade, elas estão muito atreladas, né, porque os impactos de uma barragem como essa, provavelmente são nossos filhos que vão, e nossos netos que vão sentir muito mais do que nós, né. Então, só para aproveitar esse gancho que eu acho sempre importante reforçar, num ambiente extremamente urbanizado como que a gente vive, a importância de se ter floresta, de se ter biodiversidade. Desculpa, Ângela, pode continuar. Isabel. A gente vê, nesse momento que a gente está vivendo, né, essa ameaça de um microvírus que a gente... certamente ele devia existir, mas ele veio à tona no momento que todos os recursos naturais estão sendo muito agredidos, né, pelo ser humano. Será que as pessoas não entendem que a terra-mãe está pedindo socorro, né? É impressionante. Daí mais impressionante ainda, para aumentar ainda mais o ataque, o Jonas Donizete lança esse decreto permitindo a desapropriação de umas 5 fazendas, agora no Atibaia, né? Que a barragem de Pedreira é no Rio Jaguari, agora na bacia do Atibaia. E esse projeto, ele já vem falando disso há uns 2 anos. Eu faço parte do Conselho de Meio Ambiente de Campinas, que é o CONDEMA, e do Conselho Gestor da APA, que também é bem antigo, que chama CONGEAPA. E eles já chegaram a apresentar esse projeto da barragem da Sanasa, Nova Cantareira, eles estão inventando uns nomes aí para no CONGEAPA. Só que quando eles fizeram essa apresentação, olha, foi um vexame. Eles puseram uma menina da Sanasa para falar de um assunto que ainda não tinha sido elaborado. Essa barragem da Sanasa foi uma decisão política, eles não fizeram estudo nenhum. O que eles querem é fazer uma grande obra e deixar esses, assim, é uma decisão política e parece que quer deixar marca política, sabe? Porque o estudo para justificar mais um barramento nesse local não existe, não existe. Daí eles conseguiram um recurso para começar o estudo. Só que antes disso, o prefeito já dá autorização, o decreto já dá autorização para fazer. Na verdade, é de interesse público, né? Esse decreto ele considera de interesse público essas fazendas. E especialmente uma delas, que é a área que vai ser mais atingida, que é a Fazenda Espírito Santo,
É uma fazenda, sob o ponto de vista econômico, social, ambiental, modelo. Tem 5 famílias tem 5 gerações de família de italianos que ainda moram na fazenda. É uma cultura riquíssima. A família é uma riqueza, o patrimônio social que tem lá é gente de um nível, não é nível, são assim especiais, sabe? É incrível. A fazenda está com todas as suas APPs restauradas. Tem 2 fragmentos florestais gigantes, enormes. Ela, diferente da maioria daqui da região, que passa por processo de degradação, ela é autossustentável. Então, ela tem um pouquinho de cada coisa, ela se mantém. Então, ele escolheu a dedo, é a fazenda mais importante sob o ponto de vista social, cultural. Eles têm, além da sede ser histórica, eles têm equipamentos ainda da época do café lá em operação, dali de Eude, é uma coisa assim. Os historiadores que passam por lá ficam encantados. A família publicou um livro que eu recebi e é impressionante a importância desse lugar. E é ali que eles vão alagar, que tal? Que eles escolheram para fazer outra represa. Então, quer tratar de segurança hídrica, acha importante, então escolha uma área degradada, e não uma área com essa importância que é um patrimônio de todos. Não é só do dono da fazenda, é um patrimônio da humanidade, da nossa história do Brasil, da história de todos nós. A importância da vegetação lá é incrível. A Janete Santin tem laudos das florestas que eles têm lá. E foi ali que o Jonas escolheu para fazer a locação da próxima barragem. Então, a gente se coloca numa posição de indignação, de novo, como nós estávamos no início da barragem de Pedreira. Ninguém ainda desistiu de impedir a barragem de Pedreira. Tem um perito técnico que entrou no grupo agora que fala: não, a gente vai parar e vai refazer toda a vegetação. E nós também estamos com a ação lá, não desistimos da de Pedreira, mas a gente não pode deixar andar essa da Sanasa, porque repetir o erro. É uma barragem que tem impacto ambiental, social, cultural enorme e com pouquíssima utilidade pública de fato, que é o que eles argumentam para construir um mega projeto desse. Então, eu insisto. Como que você visualiza as possibilidades de articulação para que a gente consiga, então, impedir que essas construções continuem, que essa lógica de relação com a água, de gestão da água continue, principalmente considerando o contexto que a gente vive, né? Que é de isolamento, distanciamento social. Como que você vê isso? Quais seriam as propostas que você tem a fazer para todo mundo que está ouvindo e que vai ouvir a gente? Bom, eu já falei, né? E eu volto a confirmar que eu entendo que segurança hídrica é produção de água. Então, na minha concepção, a gente tem que restaurar as 2.500 nascentes que tem na APA. A cidade vai ser que nem Nova York, a gente vai produzir a nossa água e a gente vai ter água pura. Isso, sim, é a riqueza maior do município, não são obras dessa forma. A APAVIVA, que é a ONG que eu atuo há bastante tempo, nesse momento está investindo em restauração de áreas protegidas, que aqui na APA, além dos ribeirões nascentes, tem os corredores ecológicos. São 5.500 hectares de áreas protegidas. Isso foi estabelecido no plano de manejo, que também está sendo aprovado pela Câmara dos Vereadores agora, que nós trabalhamos arduamente durante anos nesse plano de manejo, e a gente construiu algumas coisas muito legais. Uma delas são esses corredores ecológicos, que é a conexão entre os fragmentos florestais da APA, os 54 fragmentos.
E isso, óbvio, que a maior parte do corredor passa por APPs, então é a revegetação, a restauração de toda essa área permeada de água que tem na APA, e a restauração florestal junto com os animais silvestres que estão presentes aqui, porque a gente tem a presença dos 7 gatos, o maior de todos é a onça suarana, e depois tem 3 gatos que parecem domésticos, mas são silvestres, que são gatos pequenos, mas tem o gato morisco, diversas espécies de bugio, lobo-guará, tem vários animais ameaçados de extinção que estão ainda presentes nesse território. E eles, a fauna, ela é uma propagadora de floresta, é incrível isso, né? Porque você só plantar e ter não ter a presença dos animais silvestres, a reconstituição, a restauração daquele ambiente é muito mais lento e muito mais ineficaz se você trabalha junto com a fauna, e a gente tem a fauna aqui. E essa fauna a gente está vendo morrer atropelado nas estradas com a supressão desses fragmentos. Então a gente tem que dar sobrevida para eles, e isso vai representar a vida desse espaço. É um patrimônio que a gente tem, e os governantes parece que não percebem isso, sabe? Então, eu acho que eu entendo, até para o Rafael, eu falei isso hoje com o Vicente, que a única forma da gente ser ouvido é mobilização social. Se a gente conseguisse mobilizar de fato Campinas e Pedreira, essa obra não estava acontecendo. Mas a gente não consegue, porque eles bombardeiam a população com informações controversas, sabe? Tipo assim, não, Campinas vai passar de novo pela crise de 2014, não vai mais passar porque agora nós vamos ter a água da barragem, apoio e tal. Então a população fica confusa e a gente não consegue mobilizar. Então, eu entendo que hoje, contra esses políticos malignos, a única forma é ir para a rua, é fazer movimento, é cobrar deles diretamente, sabe? Fazer eles entenderem que a população não quer e ameaçar, porque assim eles param. Ontem não, anteontem, sei lá, assim que saiu o decreto do Jonas de interesse público das fazendas, eu fiz uma publicação no Facebook, eu fiquei feliz da vida, porque viralizou, teve muito compartilhamento, aqueles que você já perde a conta, sabe? Você não sabe para quem foi, não conhece mais as pessoas que estão compartilhando. Porque quando cai em alguns ambientes e as pessoas se sensibilizam, elas se manifestam. Só que precisa muito mais que isso. Né? Não basta estar na rede, precisava estar além da rede. Agora a gente vai precisar. Isabela, o que eu puder. A gente vai precisar rever como é que a gente faz mobilização social, respeitando a quarentena, o fique em casa, achar esses outros caminhos, né, que também são importantes. E aí, só para botar mais um fogo nessa nossa conversa, que é lembrar que a gente tem 2 questões, que é o desmatamento na Amazônia, que influencia bastante aqui no nosso regime de chuvas, que vai afetar a questão hídrica aqui da nossa região, que continua sendo devastada. Está aí a MP 910, que quer legalizar áreas de grilagem, que a gente precisa também se mobilizar para impedir, para que ela seja aprovada, isso a nível nacional. E temos também a questão da mudança do clima, né? Que ficou um pouco... a pandemia tomou a frente dela em termos de preocupação e de diálogo, mas a mudança do clima continua aí avançando e vai mudar bastante a nossa conjuntura planetária. Então, eu agradeço, Ângela, pela sua fala. Vou chamar agora o Vicente. Eu só queria completar, porque assim, você citou a mudança do clima, e aqui a gente está na região de transição do Cerrado para a Mata Atlântica, né? E já tem muito sinal de que daqui a pouco a gente vai ser muito mais cerrado do que Mata Atlântica, porque a mudança do clima já está sendo sentida na seleção das espécies, sabe?
o tipo de árvore que está indo mais do que outra e tal. E isso já existem estudos que estão comprovando isso. Quer dizer, a gente está vivendo esse momento de mudança climática, então a gente tem que defender sim a natureza. A gente vive momentos muito emblemáticos, né, de transição planetária. Então, de novo, a pandemia está aí mostrando isso para a gente, e a gente não pode esquecer a mudança do clima. Então, muito legal você trazer um testemunho local, porque as pessoas já acham que por ser um fenômeno que diz respeito ao planeta inteiro, não está acontecendo, né, ou não conseguem entender a gravidade e ver como é que impacta no nosso dia a dia, como de fato já está impactando. Então, obrigada, Ângela. Agora eu queria chamar o Vicente Andreu para estar aqui com a gente, trazendo toda a experiência dele como presidente da ANA, trazendo a questão da gestão da água, dos recursos hídricos. E aí, depois da fala do Vicente, então a gente abre para as perguntas, tá bom? Vicente, obrigada, bem-vindo. Ok, muito obrigado, boa tarde a todos, a Ângela, a Rafael, a Isabela, todos que nos acompanham. Queria primeiro também agradecer o convite e desejar muito sucesso. É muito importante essa iniciativa do Fórum Popular da Natureza, e acho que está fadado ao sucesso. Não será simples, né? Porque vai ser uma vida de confrontação, principalmente com os interesses econômicos tão estabelecidos, e que lá no caso das barragens, em última análise, também é como se fosse abrir uma nova fronteira para a especulação imobiliária naquela região tão protegida, que é um dos interesses mais fortes que justificam a construção dessas barragens, que a gente aqui rapidamente vai tentar demonstrar que elas são absolutamente inúteis, e não tem nenhuma função real para a segurança hídrica das cidades aqui da região. Antes de falar das barragens, eu queria aproveitar para falar um pouquinho, dar uma notícia, as pessoas não estão acompanhando, mas o governo federal vem desmontando o sistema de águas no Brasil. Então, assim como tem desmontado o sistema de meio ambiente, o sistema de água também está sendo desmontado. Evidentemente, não tem o mesmo a visibilidade, acompanhamento por parte da imprensa, mas é importante que as pessoas saibam que o governo Bolsonaro tem tomado medidas que vão contra toda a trajetória, desde do fim da ditadura militar, da redemocratização, do governo Fernando Henrique, vem tomando medidas que são verdadeiros retrocessos. O governo tirou todo o sistema de água do meio ambiente e levou para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Não só uma mudança de caixinhas, mas também uma mudança de concepção. Porque se você tinha uma concepção da água vinculada ao meio ambiente, à sustentabilidade, ao ir para o Ministério do Desenvolvimento Regional, você está voltando a uma visão utilitarista da água do Brasil. E o que significa a visão utilitarista? Significa esses rios poluídos que nós temos, a falta de água, grandes obras de infraestrutura, favorecimento das empreiteiras. Então, o governo Fernando Henrique, o governo Bolsonaro, vende o futuro daquele passado que nós estamos tendo agora que lidar com uma herança muito negativa em vários aspectos, e assim também na parte da água. O governo Bolsonaro está restringindo a participação da sociedade. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos foi reduzido, virou praticamente um cartório de interesse federal dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, era importante que as pessoas entendessem que esse processo não é pontual, ele é um processo muito articulado dos interesses que estão dentro do governo Bolsonaro. E a água, infelizmente, também passando também por um processo sistemático de desmonte do sistema. No caso das barragens daqui da nossa região, Pedreira, Amparo e Campinas, ou Souza, vamos chamá-las de Pedreira, Amparo e Souza, só para localizá-las, tem nome diferente, mas para não cansar o nosso público, elas, de uma certa maneira, elas se articulam com essa visão, né, dessa visão de que você tem que continuar explorando mananciais, quando, na verdade, a saída
é você encontrar novas formas, como a Ângela tão bem colocou, novas formas de produção de água, mas principalmente da redução do consumo da água nos seus diversos usos, principalmente das cidades. As empresas de saneamento são vendedoras de água. Não tem nenhuma preocupação com o uso sustentável da água nas suas bacias. O caso das bacias de Pedreira e de Amparo, elas das represas de Pedreira e Amparo, elas são represas que foram concebidas há muito tempo. E no começo dos anos 2000, isso, quando eu estive na Sanasa, já eram barragens antigas. Elas foram inicialmente projetadas na década de 1970, para ter uma ideia. Porque a nossa região é uma região de grande desenvolvimento e a água é um elemento fundamental para garantir o desenvolvimento econômico. Então, essas barragens foram pensadas nesse período. No começo dos anos 2000, essas barragens foram pensadas no sentido de aumentar a disponibilidade de água. O que significava? Significava construir em algum ponto da bacia, não necessariamente aqui, algumas barragens que iam regularizar, guardar a água do período chuvoso para soltar essa água no período seco. Não se falava em crise hídrica, se falava em aumento da disponibilidade. Com a crise hídrica de 2014, 2015, o governo do estado começou a lançar, e tinha muito apelo, tem até hoje muito apelo no senso comum, lançar grandes obras de infraestrutura como se essas obras tivessem o condão de resolver os problemas efetivos que já foram colocados, em particular a mudança climática e a alteração do ciclo hidrológico aqui na nossa região. E aí, durante a crise de 2014, 2015, se retomou o projeto das barragens de Pedreira e de Amparo. Mas não mais com a finalidade da disponibilidade, do aumento da disponibilidade, mas sim com a finalidade da segurança hídrica. Isso é importante as pessoas entenderem. As barragens não tinham mais a finalidade de aumentar a quantidade de água, mas sim de aumentar a segurança hídrica, que significava levar a água das barragens para os municípios que enfrentaram a seca. Só que, diferentemente do senso comum, onde você faz uma barragem e aumenta a disponibilidade para baixo, no caso da segurança hídrica, significava levar a água para cima. Então, a barragem em si era apenas um mecanismo para reservar água e levar essa água para cima. Levar essa água para cima, 75 quilômetros, quase que retornando ao sistema Cantareira no início da Dom Pedro, se deu o nome de Sistema Adutor Regional. Então, sem o sistema adutor regional, a barragem de Pedreira e a de Amparo ainda está bloqueada por problemas de qualidade de água, não tem outorga até hoje, mas sem o sistema adutor regional, a barragem de Pedreira não tem nenhum sentido. Com a outorga da ANA, em 2014, que aumentou a disponibilidade hídrica na bacia, significativamente, e poderia ter aumentado mais se a Sabesp não tivesse omitido informações fundamentais para o gerenciamento do sistema Cantareira, como, por exemplo, ela retirou 1.100.000 habitantes do sistema Cantareira e transferiu para os outros reservatórios, uma medida correta, mas deveria aliviar o Cantareira, isso possibilitaria mais flexibilidade, mas mesmo sem essa informação vital, a produção de água aqui na bacia aumentou. Aí o DAE pegou essa adutora enorme que saía de Pedreira, no Rio Jaguari, ia até Campo Limpo, 75 quilômetros, e dividiu em 2 trechos. Um trecho vem exclusivamente para Campinas, e o outro trecho, em vez de sair de Pedreira e ir até lá longe, é um ramalzinho que sai dessas 2 cidades e vai até o Rio Atibaia. Bom, o que é importante a gente saber é de que trazer essa água da barragem de Pedreira para Campinas é absolutamente inviável, porque você tem que vencer um desnível de 196 metros de altura. O custo que eu estimei com base nos estudos do DAE é que essa água chega aqui em Campinas com mais de R$ 4,00 um metro cúbico.
Isso é praticamente dobrar a tarifa de água na cidade de Campinas. Então, a função principal da barragem, que era levar água passando por Campinas até Campo Limpo, desapareceu, porque lá em Campo Limpo pega no Rio Atibaia, e aqui de Campinas essa água não vai chegar nunca aqui por conta do custo. Não porque a obra é inviável do ponto de vista de engenharia. Do ponto de vista de engenharia pode fazer muita coisa, agora do ponto de vista econômico ela é absolutamente inviável. A Sanasa sabe disso, o Ministério Público sabe disso. E aí a Sanasa, motivada por esse discurso de insegurança hídrica, começou a conceber a barragem de Sousas, que fica no Rio Atibaia, como uma barragem para atender a cidade de Campinas. Ora, mas veja bem, quem ia atender a cidade de Campinas era a barragem de Pedreira, através do anel adutor. Por que Campinas está fazendo essa barragem no Rio Atibaia? Em primeiro lugar, a barragem do Rio Atibaia, ela é o atestado definitivo de que a barragem de Pedreira não tem nenhuma utilidade de segurança hídrica. Inclusive, o plano de bacia do Comitê do PCJ cita, o novo, 2035, cita que a principal obra de segurança hídrica na região não são as barragens, é o anel adutor, porque não basta fazer a barragem, tem que levar água para as pessoas, e o anel adutor não será feito. Ao não ser feito esse anel adutor, qual é o sentido de você fazer uma barragem, como já foi dito aqui, com os impactos ambientais desastrosos, e além de colocar uma população de 48 mil pessoas sob risco permanente? E não é o risco apenas do rompimento da barragem, porque as pessoas ficam muito focadas no rompimento da barragem. Além da situação dramática do rompimento da barragem, nós temos que imaginar que qualquer operação inadequada daquela barragem vai significar você colocar debaixo d'água toda a cidade de Pedreira. O sistema Cantareira, que é um sistema gerido tão bem, né, em 2010 foi mal operado, e aconteceu o que em 2010, durante as enchentes de 2010? Inundou toda a nossa bacia. Não houve um rompimento do sistema Cantareira, foi apenas uma operação inadequada. Então, a população de Pedreira ficará sujeita a um problema na barragem ou uma operação inadequada. Eu fico imaginando, qualquer chuva forte, se eu estivesse em Pedreira, qualquer chuva forte durante a madrugada, eu tinha que sair de casa. Por quê? Porque não dá tempo de você fazer absolutamente nada, dada a distância dessa barragem em relação à cidade. E essa barragem não tem nenhum sentido. E aí, como a Ângela falou, eles ficam mentindo o tempo todo, tentando dar a essa barragem uma importância que ela não tem. Muito embora ela seja muito grande para provocar um desastre, matar muitas pessoas, essa barragem é insignificante do ponto de vista de servir para a segurança hídrica. Primeiro porque ela fica para baixo do sistema Cantareira, ou seja, o sistema Cantareira é que vai fazer com que essa barragem tenha ou não tenha água. E ela é tão pequena que quando o sistema Cantareira, numa eventual seca, vier a enfrentar problema, a barragem de Pedreira já secou há muito tempo antes. Para as pessoas terem uma dimensão, a barragem de Pedreira são 38 milhões de metros cúbicos, o sistema Cantareira é 1.450 bilhões de metros cúbicos. Então está se tentando resolver o problema da crise hídrica construindo com uma tampinha de garrafa cheia d'água, não é nem a garrafa, é uma tampinha de garrafa, a barragem não tem nenhuma finalidade. E quando o governo Jonas fala em fazer essa outra atrocidade, que é a barragem de Sousas, além de nós termos que combater a barragem de Sousas, mas ela é o testemunho de que a barragem de Pedreira não cumprirá o objetivo da segurança hídrica. Só que quando a gente fala em disponibilidade, aumento da disponibilidade e segurança hídrica, são conceitos que a maioria das pessoas não domina, e parece que é tudo a mesma coisa. Então, eles se utilizam dessas confusões para continuar levando adiante uma obra que não tem mais nenhum significado. Há diversas alternativas
diversas alternativas. A Ângela colocou a principal delas, que é a produção de água na bacia, que teria um efeito sinérgico muito maior do que construção de barragens, né? Melhoraria as questões ambientais, teria uma contribuição pequena, mas você poderia melhorar o microclima, você produziria mais água do que essas barragens, você produziria água quando essas barragens estivessem secas, né? Então, você tem uma série de alternativas, mas eu vou mencionar aqui apenas duas para demonstrar que nós não precisamos nem da barragem de Sousas, nem da barragem de Pedreira, nem da barragem de Amparo. A primeira delas é que a região já tem uma grande barragem, que é a usina de Salto Grande, a chamada usina de Americana. São 100 milhões de metros cúbicos. Para a produção do quê? De nada. Ali, no passado, se produzia energia elétrica. Hoje, ali é uma caixa registradora para contabilização de recursos para a CPFL. E pior, naquela barragem, para uma empresa de energia elétrica, a água está limpa ou não, tanto faz. Tanto é que o problema da barragem lá de Americana, Salto Grande, né, ou Americana, as pessoas conhecem com esses dois nomes, nunca foi despoluída. Por que nunca foi despoluída? Nunca foi despoluída porque para a empresa de energia isso não faz a menor diferença. A barragem de Americana, ela tem 100 milhões de metros cúbicos. Se você somar a barragem de Pedreira, a barragem de Amparo e a barragem de Sousas, que são 17 milhões, somar as três dá menos de 100 milhões. Então, uma alternativa que a região deveria fazer é pegar a barragem de Americana, tirar a produção de energia como atividade prioritária e transformar a barragem de Americana como sendo uma barragem de uso múltiplo. E as distâncias entre essas barragens para atender os consumidores é tão pequena que não faz o menor sentido, a não ser interesse de fazer obra, interesse político, interesse na especulação imobiliária, você fazer esse conjunto de barragens. Então, a primeira medida era você transformar a barragem de Salto Grande numa barragem de uso múltiplo, né? O que melhoraria em muito a própria condição da barragem de Salto Grande. Por quê? Porque para ser de uso múltiplo, por exemplo, abastecimento humano, você teria que melhorar a qualidade de água daquela barragem. Então, definitivamente, você teria uma proposta no sentido de melhorar a qualidade de água e não ficar retirando água a pé, como faz a CPFL desde sempre naquela barragem. A segunda medida, também de grande porte, é se o rio Atibaia e o rio Jaguari são rios que são regularizados lá atrás pelo sistema Cantareira, e nós atravessamos uma questão de redução da disponibilidade hídrica por causa do sistema Cantareira, que leva água para São Paulo, é só você mexer nas regras do sistema Cantareira. E você teria condições de atender tranquilamente as condições novas aqui da nossa bacia. Por um acaso, o que a Sabesp tirou do sistema Cantareira é exatamente o tamanho de Campinas, são 1.100.000 habitantes. Então, você teria condições de flexibilizar, o que não significa soltar água o tempo todo, mas criar regras operativas que dessem mais segurança para a nossa bacia. Por exemplo, se você vai fazer um ramalzinho lá de Várzea Paulista e Campo Limpo, para pegar água no Atibaia, lá atrás, perto do Cantareira, para fazer uma barragem aqui embaixo, a de Sousas, para depois trazer essa água de Sousas aqui em Campinas, para compensar em parte aquela água que você tirou lá atrás, é só você aumentar a descarga do sistema Cantareira. Agora, por que isso não acontece? Não acontece porque a nossa bacia politicamente está de joelhos há mais de 20 anos para os interesses políticos do governo do Estado. E o governo do Estado não faz gestão de água, o governo do Estado faz gestão da Sabesp. O governador do Estado, há muitos anos, e agora o Dória também, não é o governador do saneamento de São Paulo, ele é o governador da Sabesp, que coloca 3 bilhões de reais no final do ano no caixa do governo do Estado. E a gestão das águas, né, Vicente, é uma gestão que deve ser integrada, né? Deveria ser, mas na verdade ela é o seguinte, a Sabesp tem o interesse
de manter aqueles reservatórios como uma reserva para uma eventual crise no futuro, mesmo porque, veja, essas coisas são tão complexas. A crise de 2014, as pessoas acham que foi uma crise de chuva. Em parte foi, em 2015. Em 2014, ela foi uma crise de gestão da água, porque nós tínhamos a notícia no início de 2014 que precisava reduzir o consumo. Eu fiz, juntamente com a ministra Isabela Teixeira, uma reunião com o governador do estado. Dissemos isso a ele, e o que aconteceu? Como tinha eleição em 2014, o governo tucano não queria pegar também a pecha do apagão da água, continuou soltando água durante 2014 inteirinho, né? E depois o que aconteceu? Quando chega em 2015, aí você tem toda uma água que está faltando. Então, o problema do Cantareira, as novas regras do Cantareira, só as novas regras do Cantareira, elas garantem que, se as medidas forem tomadas antecipadamente, uma nova crise como 2014, 2015, a nossa bacia não passa por nada. E nós teríamos pelo menos dois fatos importantes: a transferência de 1.100.000 pessoas que eu já mencionei e a transposição de água, que foi outra obra enorme que vem do Rio Paraíba do Sul até o sistema Cantareira. Então, essas barragens não têm o menor significado, né? Elas têm altíssimo impacto ambiental, elas colocam uma população sob risco permanente, não produzem segurança hídrica, e elas são apenas a expressão dessa cultura antiga de que a gestão de água se faz exclusivamente com obras de infraestrutura. Eu classifico que, mais do que inútil, essas barragens são criminosas contra todos os interesses da população. Nossa, Vicente, muito obrigada. Acho Caiu. Acho que deu uma falhada. A Isabela. Obrigada. Tá aí. Eu acho que ela ia agradecer a aula que a gente tem, né? A gente fica ouvindo meio encantado e meio assustado, né? Tudo que o Vicente falou. Acho que é importante a gente ter essa dimensão de que é uma coisa, é uma obra política, né? Eu acho que isso sempre foi uma coisa que você destacou bastante, né, Vicente? A Ângela também trouxe isso hoje, porque é basicamente os interesses também do próprio governo do estado, né, que você comentou, o PSDB com a OAS, né, que eles têm inúmeros escândalos juntos de questão de propina, Caixa 2, né, eles foram financiadores de campanhas diversas. Então, e o que me surpreende mais, viu, Isabela, agora que você está retomando, é a conivência. Estou decepcionado de tudo isso. Alguns eu já espero. A gente, quando enfrenta um inimigo, a gente não se decepciona tanto porque a gente sabe o que vai esperar. A gente se decepciona com aqueles que você tem expectativa. Eu estou profundamente decepcionado com o chamado Comitê do PCJ, que está de joelhos, o comitê e o consórcio, de joelhos, tentando justificar o injustificável. Sabe por quê? Porque quem paga o consórcio e o comitê, mas principalmente o comitê, é a Sabesp. Então, se a Sabesp deixar de pagar pelo uso da água, adeus comitê do PCJ. E eles estão de joelho, profundamente decepcionados. Eu convivi com o PCJ quando eu estava na Sanasa, tinha uma grande admiração. Quando eu estive na ANA, o PCJ vivia lá na ANA discutindo essas questões aqui, parecia que queriam enfrentar o governo do estado, mas sempre recuavam. E agora, nesse último período, absolutamente de joelhos, sem levantar nenhuma crítica. E o que a gente vai ver, encerro por aqui, Isabela, o que a gente vai ver, adianto para nosso público especial aqui, é de que o plano de 2020 e 2035, que eles contrataram para fazer, traz todas essas contradições que nós estamos levantando aqui para vocês para dentro do plano. Inclusive, faz menção a uma situação que a bacia tem que conviver, que é de
outorgas principalmente para o setor da indústria, além do que a indústria permite, de tal forma que, numa situação de crise hídrica, você aparentemente corta, mas as indústrias continuam sem nenhum tipo de interrupção. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria qualquer, preciso de 3, vou lá e pego uma outorga de 5. Para todos os efeitos, eu tenho 5. Quando vem uma SICA, alguém chega lá e fala, corta 30%. Tá bom, corta 30% de 5, dá 1,5, eu fico com 3,5, mas na verdade eu só preciso de 3. Aquilo não impacta nada. Então a nossa bacia convive há muitos anos, infelizmente, né, com ficção e mentiras em relação... Tem muita coisa boa, né, mas nós estamos destacando aqui os problemas reais, com ficções e mentiras em relação à gestão de água aqui na região. Por quê? Porque fica de joelho para a vontade política do governo de estado há mais de 20 anos. Muito bom. Vamos ver também, considerando que o comitê é um espaço, né, de participação, de diálogo, da diversidade de atores e setores da sociedade, vamos ver se eles veem a nossa live, se eles têm um posicionamento, se isso dá uma cutucada, quem sabe, né? Mas realmente precisaria trazer eles para esse diálogo, para essa discussão. Seria ótimo, mas eu não tenho mais essa esperança, infelizmente, Isabel. No lançamento desse pré-relatório que eles fizeram, o Vicente estava lá, ele falou tudo isso. Eu participei lá, pude ver ele. Estava a Tereza Penteado também, que é uma grande lutadora nessa questão, tem acompanhado a gente aqui na comissão Barragem Não. Eles não é falta de consciência sobre os problemas, né? Porque isso é falado em todas as reuniões que eles fazem públicas. Isso é deliberado, né? Acabou minha bateria aqui, então. Só quis reforçar porque esse é um espaço que a gente pode intervir, é um espaço, né, de pensar a gestão da água, que é aberto para todo mundo, que é participativo, então a gente tem que, sim, reforçar e cobrar isso deles também. Então, com todas e participar, né, em todas as instâncias. Justamente. Gente, olha aqui, tem vários comentários, a live chegou a ter mais de 80 pessoas assistindo, várias pessoas parabenizando as falas, agradecendo, fazendo considerações. E aí eu vou ler algumas perguntas e a gente faz de novo uma rodada rápida para vocês responderem, pode ser? Então vamos lá. Alguém perguntou quem que são as empresas, a Verônica, quais são as empresas por trás da barragem de Pedreira? Isso eu acho que acabou comentando, né? Eu comentei um pouquinho que é basicamente os interesses da OAS com o PSDB, né? Mas existem muitas outras empresas ligadas ao Comitê PCJ que têm interesse nessas águas. E quais Além das empresas, eu sei que, já que o Rafael, só para a gente matar essa pergunta, o grande problema ali é a associação desses interesses com o senso comum da insegurança hídrica e a especulação imobiliária. Assim como a gente fala em abrir fronteira na Amazônia, que significa o quê? Desmatar para colocar gado, simplesmente para você abrir a fronteira agrícola no futuro, aqui é abrir a fronteira para especulação imobiliária numa das áreas de maior preservação do estado de São Paulo. E aí, uma pergunta muito similar da Helenara, que quais são os grupos econômicos que estão por trás da barragem da Sanasa? O grupo econômico eu desconheço. Eu acho que ali também é uma região com interesses de grandes proprietários de terra, né, naquela região. E o interesse da Sanasa em fazer essa obra, né, por conta de que fazer obra, ainda mais em período eleitoral, tem o histórico que a gente conhece tão bem. Né? Pode falar, Ângela. Naquela região. E o interesse da Sanasa em fazer essa obra, por conta de que fazer obra, ainda mais em período eleitoral, tem o histórico que a gente conhece também. Pode falar, Ângela. Então, o Vicente foi polido, mas a gente tem alguns empresários muito poderosos que têm propriedade aqui na APA. E eles são famosos, porque eles são financiadores de campanha. E um deles, que vai ser o mais beneficiado com a barragem de Pedreira, é o Mário Garneiro, né?
A propriedade dele vai ficar toda, ela vai ter um pedaço bem pequeno alagado, e uma área grande da fazenda, que é a área rural da APA, que ele não pôde incluir no loteamento Entre Verdes, que é um loteamento também agressivíssimo, porque eles cercaram 1 milhão de metros quadrados e mantiveram a área verde para dentro dos muros, interrompendo corredores de fauna. A Avenida Mackenzie está tendo atropelamentos de todo tipo de animal silvestre. Enfim, esse Entre Verdes, eles ocuparam toda a área urbana, a família Garneiro, e sobrou uma área rural grande que, como está dentro da APA, eles não podem usar da forma como eles gostariam. E a barragem vai trazer um benefício, porque certamente não vai ficar só no alagamento das APPs e a barragem. Vai ter que ter uma rediscussão do uso e ocupação do solo daquele entorno, porque ela está muito próxima do perímetro urbano de Campinas. Então, é um grupo econômico que vai ser beneficiado, sim, a família do Mário Garneiro. Ô, Ângela, aproveitando esse gancho, o Juliano perguntou por que os planos diretores intermunicipais não conversam. Se alguém mais quiser responder. Não conversam porque faz parte da nossa cultura. O Toninho, nosso saudoso prefeito, ele usava uma expressão que para mim é fantástica, que dizia o seguinte, que as áreas limites, as fronteiras dos municípios, ao invés de serem locais onde as pessoas simbolicamente se encontrassem, elas eram áreas onde as pessoas se colocavam de costas umas para as outras, ou seja, elas ficavam olhando exclusivamente para dentro do seu próprio município. A gente está vendo isso no nível global, com nacionalismos e tudo mais, mas também porque é uma tradição nossa que eu, olhando para dentro do município, eu faço as obras sozinho, e o grande interesse é sempre fazer as obras sozinho, porque quando a gente faz uma obra com muita transparência e tudo mais, tudo muito fica diferente. Então, é uma combinação de uma cultura que a gente tem de não ter relações entre os municípios, né, que é predominantemente por influência partidária, combinada com os interesses históricos. Por exemplo, tem qualquer sentido você fazer estações de tratamento de esgoto caríssimas, cada cidade fazendo uma, quando você poderia ter projetos integrando, você faria grandes coletores e depois você faria uma ou duas estações de tratamento, e isso foi um dos motivos pelo qual a região nunca teve estação de tratamento, e agora vai ter um monte de estações de tratamento de esgoto, o que é excelente, porque vai tratar, poderia ser feito de uma maneira muito mais eficiente e barata para toda a população. Só comentar um pouquinho do que o Vicente falou aí, da questão de tratamento, estações de tratamento. Eu acho que uma coisa que também é bem importante, e que eles até falam no relatório deles, nessa última versão, é da questão de distribuição de água também, né? Que a região aqui perde muita água na distribuição. Aqui em Pedreira chega a praticamente 50% da água perdida, né? São Paulo também joga muito mais esgoto do que trata. Então, tem muitas medidas que poderiam ser melhor trabalhadas regionalmente, né? Com uma interlocução até do próprio governo do estado, se houvesse interesse político em fazer. Rafael, se me permite, Isabela, o conceito, você tocou num ponto crítico. Quando a gente fala, vamos usar 50% de perda, né? Quando você fala em 50% de perda, o raciocínio normal das pessoas é o seguinte: eu produzo 10, perco 50 e distribuo 55 para a população. Eu queria fazer com vocês o raciocínio inverso, porque é isso que está, na minha opinião, na raiz de muitas obras hídricas. Se eu preciso de 5, e se eu tenho 50% de perda, eu preciso de um manancial com 10. Veja, a perda não é apenas
o desperdício de água que você tem. A perda é a pressão que você vai executar sobre os mananciais existentes. Então, eu queria fazer esse destaque, porque o raciocínio normal, o comum, é assim, eu tenho 10, produzo 10, perco metade, distribuo 5. Não, se eu preciso de 5 e tenho 50% de perda, eu tenho que ir atrás de um manancial que me dê 10. Então, a pressão sobre os recursos hídricos fica monstruosa em função das perdas. Não é apenas, e também é muito destacado, não é apenas o desperdício, você tratar o custo e tudo mais, é a pressão sobre os novos mananciais, que acaba fazendo o quê? Que você justifique obras e mais obras. Vocês acham que tem cabimento, com a flexibilidade do sistema Cantareira, que aumentou em função disso tudo que a gente já comentou, fazer uma pressão, por exemplo, sobre o Itapanhaú, lá na região de Bertioga, para levar água para o Alto Tietê, que a Sabesp está fazendo? Então, não é só a nossa região que está vivenciando esse tipo de drama, de obras que não tem nenhuma justificativa. Você acha que precisa do São Lourenço comprometendo a bacia do Ribeira para levar água para São Paulo, quando você poderia fazer uma gestão muito mais eficiente? A Sabesp, na crise hídrica, chegou a 26% de perda. Hoje está com 32%. Passou a crise hídrica, aumentou o nível de perda, com toda a complacência da agência reguladora Arcesp, diante desse verdadeiro crime hídrico que está sendo cometido em relação às perdas. Me desculpe tomar esse tempo, mas essa questão de perda é uma questão crucial dentro do nosso sistema de saneamento, principalmente no caso da Sabesp. Não, perfeito, Vicente, agradeço. E é importante ressaltar da sua fala que isso é um projeto, né, de gestão, de relação. Então, se ele é um projeto, a gente pode e deve construir outro, né? Outras formas de fazer essa gestão da água, em pensar essa relação com a natureza. Gostaria de ler mais uma pergunta que vocês já comentaram um pouco, mas que reforçou aqui, que apareceu bastante, como fazer essas informações todas, importantíssimas, chegar à população? Mais que isso, como fazê-lo entender o risco desnecessário que estão ocorrendo? Como se mobiliza? Essa pergunta da Josiane. Eu queria levantar um pontinho dessa pergunta aí, que vai um pouco diferente do que talvez eu esperaria de resposta, mas eu acho que a gente vê aqui em Pedreira uma questão que influencia na visão das pessoas sobre a barragem, que é a questão de desemprego. Essas obras, elas trazem uma certa quantia de emprego para um lugar, e, por exemplo, aqui em Pedreira, eu cheguei a conversar com um dos trabalhadores da obra, e ele estava há quase 3 anos vivendo de bico, né? Então, quando surge uma oportunidade de conseguir um trabalho e ver as pessoas, às vezes, nessa visão do senso comum, como estaria contra o trabalho dele, né? É meio difícil você construir essa ponte para conscientizar, né, essas pessoas, porque o trabalho é fundamental na vida de qualquer um, né? Não só na questão econômica, quanto uma dimensão humana mesmo, né? A gente se cria como ser humano pelo trabalho. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante a gente sempre ter em mente quando a gente vai falar sobre conversar com a população, né? Porque a população de Pedreira, onde a gente tem enfrentado dificuldades de conversa, a maioria das pessoas são muito abertas e apoiam, mas onde a gente enfrenta dificuldades, vem dessas questões mais básicas, né? A pessoa precisa de trabalho, precisa de uma renda, e eles estão desesperados por ter isso, e eles têm famílias para cuidar, né? E essas famílias também dependem disso. Então, eu queria trazer só esse ponto. Legal, Rafa. Aproveitando, só porque a gente está entrando nos 10 últimos minutos da nossa live, e gostaria de ler mais 2 perguntas. Uma que puxa o gancho um pouco do que você trouxe, que é da vereadora Mariana Conte. Ela diz que o Jonas tem declarado que a gestão da barragem no Rio Atibaia será no regime de parceria público-privada, o que agrava ainda mais os interesses privados, não somente na construção, no favorecimento da especulação, mas também na gestão dos recursos hídricos. Como é que vocês veem isso, essa questão da parceria?
Deixa eu falar um pouco sobre isso. Eu, pessoalmente, acho que, do ponto de vista de gestão, não tenho, a princípio, nenhuma objeção de você fazer parceria público-privada. Agora, fazer parceria público-privada em torno de uma água que você não precisa, você pagar para fazer uma obra em Sousas, criminosa, como a gente já montou, 17 milhões de metros cúbicos é nada. Né? No Rio Atibaia, que é regularizado pelo sistema Cantareira, e passar para a iniciativa privada, uma água que você não precisa, das duas umas, ou tem tonto na iniciativa privada, que vai fazer isso e vai ficar lá sem ganhar absolutamente nada, o que não acredito, ou as relações vão ser de que ao invés de você produzir outras saídas, você vai ter que consumir essa água para poder pagar o dinheiro que justifique essa parceria público-privada. Eu não sabia disso, mas acho isso. Espero que as instituições ainda funcionem, seja o comitê, seja o Ministério Público, seja a Justiça, né, no sentido de barrar esse absurdo que está sendo feito em Pedreira, e a gente está perdendo, mas não permitir que se comece uma obra dessa magnitude lá em Sousas. Ângela? Ângela, só um minutinho, que a outra pergunta é para você. Então, eu vou aproveitar, já vou fazer, que aí você responde as duas, pode ser? Eu perdi aqui o nome da pessoa, mas ela perguntou sobre se existem sistemas agroflorestais aqui na APA e se poderia ser uma alternativa também, né? Sim, existem sistemas agroflorestais na APA. É um processo, está num processo inicial, mas tem várias iniciativas de gente que já está implantando, e isso traz bastante benefício em todos os sentidos, porque o SAF, além dele fazer uma regeneração do solo, ele acaba com o mito de que a APA não tem vocação rural, porque o sistema agroflorestal ele convive bem com a floresta e ele cuida da terra com o que a mata produz, que é a vegetação e os resíduos vegetais que vão ser reintegrados e reinseridos no solo. Então, nós estamos a APA Viva, a Mater, a NC, tem diversas organizações sociais do terceiro setor que estão trabalhando para oferecer isso para os fazendeiros, para que a gente mude essa cultura local de que a APA não tem mais vocação rural, porque isso foi embutido na cabeça das propriedades rurais pelas pessoas que têm interesse em especulação imobiliária, porque todo mundo acha que lotear é o máximo, que é onde eles vão ganhar mais dinheiro, e etc. E a gente tem um patrimônio natural aqui que vale muito mais do que o dinheiro que vai ser rendido com parcelamento do solo. E fora que o plano de manejo também não permite. Então, os fazendeiros vão ter que se adequar. E a melhor forma é essa, porque hoje a gente tem bastante valorização do produto orgânico, que é o que o SAF gera, né? Que é um produto saudável, sem agrotóxicos, etc. Então, o SAF é super bem-vindo aqui, a gente está começando, mas eu acho que é uma tendência bacana e que vai evoluir. E sobre a AGEA, sobre a parceria público-privada que a Mariana citou, eu só queria fazer um comentário que as coisas começaram mal aqui, porque há 2 anos atrás a gente é surpreendido por uma publicação no Diário Oficial de uma permissão do prefeito para que a empresa escolhida, que não foi escolhida por licitação nem nada, foi escolhida por ele decidiu que aquela empresa era parceira, para fazer os estudos, a investigação e todo o trabalho referente a essa barragem da Sanasa. Agora, como isso? Eu acho que antes a prefeitura teria que estar tendo que fazer os estudos da viabilidade dessa
represa em benefício da população, né? Um órgão público, estudando uma questão de interesse público. Agora, ele transfere essa responsabilidade para a empresa. Olha, essa barragem da Sanasa é um escândalo desde o primeiro momento. Chegou mais uma pergunta aqui. Quais seriam as opções e propostas para um uso alternativo e que consiga trazer a população contra essa política extrativista absurda? Eu acho que vocês já apontaram algumas coisas aqui, mas se vocês quiserem comentar essa pergunta, trazer alguma coisa a mais. Olha, como eu já citei, eu acho que a única forma da gente barrar esses interesses escusos políticos é mobilização social. Eles têm medo quando a sociedade consegue se organizar de fato. Então, eu defendo mobilização. Se é através da rede, Isabela, porque agora a gente não pode ir diretamente por causa da pandemia, vamos fazer pela rede, mas a gente tem que se organizar. Por isso eu acho tão bacana o fórum. Eu apoio todas as iniciativas coletivas, eu acho que a população ela tem que ser ouvida e eu entendo que pelos exemplos que a gente está tendo do governo federal, o governo estadual, eles estão fazendo o que eles querem, não tem lei que segure. Mais do que a gente apresentou, documento de irregularidade do processo de licenciamento dessa barragem de Pedreira, e a gente não conseguiu uma liminar sequer. Isso é como se estivessem todos coligados. É uma rede bem maléfica que a gente está vivendo hoje com relação aos interesses privados misturados com os interesses políticos e etc. Legal, gente. Caminhando então para o final. Um comentário bem rápido, Isabela. Eu acho que a Ângela aponta o caminho principal, mas tem um outro caminho que para mim é fundamental, que é a política. E a política significa também derrotar esses projetos, porque não adianta a gente imaginar que de um governo Dória vai sair alguma coisa espetacular na defesa do meio ambiente, ou então que o governo Bolsonaro vai fazer alguma coisa espetacular no meio ambiente, ou que o governo Jonas vai fazer alguma coisa espetacular no meio ambiente. Então, o elemento político, né, é importantíssimo. Hoje fico com esse discurso lá, o Bolsonaro, que é esquerda, que é comunista, que é não sei o quê. Eu sou de esquerda e tenho orgulho de ser de esquerda e tenho lado nessa sociedade. Então é importante que as pessoas deem importância para aquilo que é realmente importante. Não é porque o cara tem um programinha de rádio, tem um não sei o quê, o outro tem um... É que as pessoas acabam votando e, infelizmente, nós temos que criar os espaços para tentar convencer essas pessoas a votarem, né, de acordo com aquelas coisas que atendem aos seus interesses, e não votar para depois ficar tendo que fazer bom, a manifestação sempre vai ter, né, mas fica muito mais difícil você fazer uma manifestação não só pela pandemia, mas com um governo autoritário, as pessoas têm medo, né, do que você fazê-lo dentro de governos democráticos que respeitam e incentivam a participação popular. Aliás, que é o nome desse próprio fórum, que é o Fórum Popular da Natureza. Eu queria aproveitar a fala do Vicente, lembrando essa questão da gente esperar alguma coisa diferente, né, do governo Dória ou Bolsonaro. Lembrar que esse projeto ele é antigo e o governo do PSDB aqui no nosso estado é antigo também, né? Eles já estão mais de 2 décadas aí, basicamente, no controle. Eu acho que é importante a gente lembrar que o ministro do Meio Ambiente do governo de São Paulo, na época, lá do Alckmin, né, que, quando essa obra ocorreu também, era o próprio Ricardo Salles, né, que hoje é o ministro do Bolsonaro. E, então, a gente também tem que perceber que não tem tanta oposição quanto parece entre o governo Dória e o governo Bolsonaro, né? É uma questão muito mais de perfume e sapatênis.
mas basicamente eles têm o mesmo projeto político, né, que é ultraliberal, que é tratar tudo como mercadoria e lutar para que tudo não... para que essas lutas pelos direitos, né, porque a água é um direito, sejam apagadas, né? Então, esse trabalho de criminalizar movimentos de esquerda, movimentos progressistas, né, tem a ver com dinamizar essas forças que a gente está construindo para enfrentar esses tipos de obras. Muito legal. Lembrando também que eu não sei como vai ficar essa questão, mas 2020 é um ano eleitoral, né? Vamos ver se elas vão acontecer ou não, mas como é que a gente também leva essas pautas para os candidatos, né, para os nossos representantes políticos. E aí eu vou começar, então, a caminhar para a finalização da nossa conversa. Gostaria muito de agradecer, Rafael, Ângela, Vicente, reforçar o convite de que o fórum ele é popular, ele é aberto, ele, na verdade, ele quer, né, que toda a sociedade se envolva, participe. Aqui em Campinas a gente tem um núcleo, a gente tem se reunido semanalmente, de maneira virtual, é claro. Então, quem tiver interesse em entrar, em participar e se envolver, só entrar em contato com a gente aqui pelas redes sociais. Sigam a gente, tem que fazer essa propaganda, né, Rafa? E também fazer o convite que o Fórum Popular da Natureza vai ter um evento online do dia 4 ao dia 6, mas vai ter uma programação estendida, acho que até o dia 10, que está aberta para receber propostas de oficinas, de atividades autogestionadas, apresentações artísticas. Então, se você tem interesse tanto em participar quanto ofertar alguma coisa, acompanha lá nas redes sociais do Fórum Popular da Natureza. Você, fora Bolsonaro, claro. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa, gente? Eu só queria fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo a se mobilizar junto com as ONGs. A gente criou um coletivo de ONGs aqui na APA e a gente está precisando de apoio, sim, fora Bolsonaro. Mas principalmente porque a gente está movendo algumas ações cíveis que envolve custo de advogado, que envolve várias mobilizações que dependem de recursos financeiros e de recursos humanos. Então, quem tem interesse em ajudar é super bem-vindo, está sendo super bem-vindo a qualquer tipo de ajuda. Recentemente, a gente ingressou com outra ação na Justiça contra um loteamento que quer ocupar uma área de manancial aqui na área. Uhum. Mais uma vez, estamos lá com advogado, no Ministério Público, etc, etc. E é uma região que está morando lá uma família de gato morisco. E eu estou atrás de um biólogo para fazer um laudo para a gente anexar no processo, para não ter que pagar um biólogo. E é difícil, porque as pessoas estão ocupadas, falam que fazem, não fazem. Enfim, é um convite, um pedido que quem tiver tempo disponível ingresse nas nossas causas. É para todos, é para a cidade, é para o estado, é para um ar puro, é para uma água limpa e pela floresta em pé. Muito bom. Rafa, Vicente? Bom, eu posso falar, então. O que eu tenho para dizer é mais ou menos parecido com o que a Angela falou, que é uma das soluções que é a gente se organizar, né, e acompanhar o que está acontecendo. Então, quem for de Pedreira ou tiver interesse em fortalecer essa luta, a gente tem uma página no Facebook que é o Barragem Não, né, tem o logo, uma barragem com um símbolo vermelho em cima. Entre em contato, a gente precisa sempre de mão de obra para ajudar a gente a fazer as ações e ajudar a espalhar essa questão para as pessoas. A gente hoje tem mais ou menos 20 membros no grupo, mas boa parte das pessoas tem trabalho, outras rotinas e é difícil participar, então toda ajuda é muito bem-vinda, né? E façam o que a gente comentou de se organizar, né? Se de repente não tem uma organização no local que você mora, cria, né? Não custa nada, é muito importante. A gente aqui se juntou um monte de gente com boas intenções para criar a Comissão Popular e a gente não sabia de praticamente nada a respeito nem de água, a gente sabia só do perigo que a gente sentia. E é um movimento de muito aprendizado para todo mundo, é super importante a gente
se organizar e conquistar essas coisas. É só com a mobilização que a gente consegue. Legal, então agradecemos a todos que estiveram acompanhando a gente, agradecemos as perguntas, os comentários, e a gente se vê porque a gente vai continuar fazendo lives, trazendo novos convidados, novas temáticas, e é isso. Obrigada, gente. Fica até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.